Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui na USP, na Faculdade de Medicina. Realmente significa muito para mim. Gostaria de agradecer ao Esper pelo convite e reiterar que é realmente um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Então, nós vamos discutir os resultados de forma ampliada do HPTN 052. E, para que a gente possa discutir isso, alguns tópicos a gente pretende abordar durante essa apresentação. O primeiro deles é o impacto da terapia antirretroviral na transmissão do HIV, alguns aspectos relacionados ao linkage genético do HIV entre os pares onde houve a transmissão, o impacto da terapia antirretroviral na ocorrência de eventos clínicos nesse estudo, e também alguns aspectos relacionados à resposta da terapia antirretroviral nas diferentes regiões geográficas onde esse estudo aconteceu. Então, esses são os pontos que eu pretendo abordar na minha apresentação. Então, só para a gente entrar na temática, o racional para que esse estudo HPTN 052 tenha sido desenhado, esse estudo foi desenhado no final dos anos 90 pelo pesquisador principal, que é o Myron Cohen, é um cara absolutamente genial da Universidade da Carolina do Norte, que ele trabalha com doenças sexualmente transmissíveis toda a vida acadêmica dele e tem essa obsessão em relação à transmissão sexual do HIV e é um grande estudioso na área. Então, baseado nos estudos de toda uma vida, ele resolveu desenhar esse estudo HPTN 052, extremamente ousado, vocês vão ver a seguir o desenho, baseado obviamente, que todos nós sabemos, a extensa plausibilidade biológica relacionada à transmissão, a concentração do HIV, tanto no sangue quanto nas secreções genitais, se correlaciona claramente com a transmissão sexual do HIV, e os agentes antirretrovirais, quando concentrados no trato genital, reduzem, obviamente, a carga viral do HIV nessas secreções. E vários estudos observacionais indicando que a terapia antirretroviral reduz a transmissão do HIV, e isso em comunidades e também entre casais. Esse foi o racional que levou a ele a desenhar esse estudo, com o objetivo de determinar se o uso de terapia antirretroviral pode reduzir a transmissão sexual do HIV, em que magnitude, e também qual a durabilidade desse efeito, se é que esse efeito fosse comprovado. E também para determinar se a terapia antirretroviral, se usada precocemente para reduzir a transmissão do HIV, pudesse também trazer ou não benefícios para o paciente. Então, esses foram os objetivos dentro dos quais o HPTN 052 foi desenhado. Não só um objetivo de avaliar a transmissão do HIV, mas também um objetivo de ver se a terapia mais precoce pode ser benéfica para esse paciente. Então, de forma sumária, esse é o desenho do estudo. Esse estudo incluiu casais ditos estáveis, saudáveis, o paciente o caso índice não poderia estar doente, casais sorodiscordantes com vida sexual ativa e o caso índice com contagens de CD4 variando entre 350 e 550, que na ocasião estaria fora das indicações de tratamento. A gente não poderia randomizar pacientes que já tivessem uma indicação óbvia de tratar, então esse estudo foi feito utilizando pacientes que tivessem um CD4 fora daquela camada onde o tratamento já fosse determinado. Esses pacientes, então, foram randomizados para o início imediato da terapia antirretroviral, ou seja, começar a tratar precocemente com CD4 entre 350 e 550, ou aguardar até que o CD4 caísse até em torno de 250 células. O objetivo, o desfecho primário desse estudo seria avaliar as transmissões do HIV entre transmissões virologicamente linkadas, tá? Então, vocês vão ver a seguir, foi feito também um estudo muito delicado e sofisticado para se avaliar se essas transmissões foram do caso índice para o parceiro, e o segundo desfecho primário também analisado foi a ocorrência de eventos clínicos. Que eventos clínicos são esses que
foram avaliados no 052. Qualquer doença na classificação da OMS estágio 4, tuberculose pulmonar, infecções bacterianas graves e ou morte. Então, para que esse estudo acontecesse, em torno de 10.800 pacientes foram triados, para que 1.763 casais, ou seja, 3.526 indivíduos, tenham sido randomizados. 886 casais randomizados para o braço imediato e 877 casais randomizados para o braço atrasado. Então, aqui a gente tem no mapa os países que participaram no HPTN 052, com a inclusão de 1.763 casais, países na Ásia, Índia e Tailândia, vários países na África, Quênia, Malawi, Zimbábue, África do Sul, Botsuana, o Brasil, com 2 centros, um no Rio de Janeiro e um centro em Porto Alegre, e também alguns poucos casais foram incluídos nos Estados Unidos. Aqui a distribuição mais detalhada dos centros clínicos, 278 casais incluídos nas Américas, 531 na Ásia, entre Tailândia e Índia, e 954 casais, ou seja, 54% da população de estudo foi incluída entre os centros clínicos da África. Então, essas são as características no momento da inclusão, onde agora a gente vai falar inicialmente das características desse caso índice, ou seja, do parceiro que tinha HIV. E vocês podem ver que as características são bastante semelhantes entre os casos índices randomizados para início imediato ou postergado da terapia antirretroviral. Em torno de 50% dos casais, o caso índice era uma mulher, mediana de idade entre 32 e 33 anos de idade, 94% a 95% casados, sexo desprotegido em torno de 6% a 8%, isso no período recente, nos últimos 3 meses, e uma mediana de CD4 entre 428 e 442 células, e 4,4 logs de carga viral. Com relação aos parceiros, a mediana de idade 32 anos, em torno de 47% a 49% de mulheres, em 93% a 94% casadas e em torno de 8% de relato de sexo desprotegido recente. A maior parte desses casais eram casais heterossexuais, havia um percentual pequeno de casais de homens que fazem sexo com homens que foram incluídos, a maior parte deles no Brasil. Então, esse estudo foi interrompido pelo DSMB em abril de 2011, com uma recomendação de que os resultados até aquele momento fossem divulgados, dada a importância dos resultados, e que o estudo continuasse, ou seja, o estudo não acabou, ele continua seguindo os casais, mas que todos os casos índices viessem a ter acesso à terapia antirretroviral, uma vez que os resultados do DSMB fossem divulgados. E os resultados foram esses. 39 eventos de transmissão aconteceram, sendo que 35 desses eventos no braço postergado, ou seja, entre aqueles casais onde o antirretroviral não havia sido iniciado, comparados a 4 transmissões no braço imediato, e isso foi altamente significativo do ponto de vista estatístico. Quando a gente observa melhor essas transmissões, o estudo estava olhando especificamente para as transmissões linkadas entre os casais. Então, 28 transmissões foram comprovadamente linkadas, sendo que destas 28, 27 no braço de tratamento postergado, contra uma única transmissão no braço imediato. Tá? 11 dessas transmissões foram consideradas não relacionadas, ou seja, aquele parceiro HIV negativo se infectou através de uma relação fora da relação do casal. Tá? Então, essas transmissões foram consideradas não linkadas.
ou não determinadas. E a gente vai falar um pouquinho adiante sobre a metodologia utilizada para isso. Alguns aspectos muito interessantes são que, em torno de 64% das transmissões ocorreram a partir de casos índices com CD4 alto. Então, a gente está reiterando esses pontos para ir contra os mitos que a gente tem. Ah, não, transmissão só acontece daquele parceiro que está muito doente, com um CD4 muito baixo, com a carga viral muito alta. E isso não se mostrou realista, né? 64% das transmissões aconteceram entre participantes com CD4 acima de 350 células. E outro mito também que a gente mostrou que não era real é que 64% das transmissões ocorreram a partir de casos índices mulher. Tá? Então, é outro mito também importante que o estudo trouxe para a discussão. 82% de todas as transmissões ocorreram na África subsaariana. Então, a gente tem aqui, em relação à incidência, a mediana de tempo de segmento foi de 1,7 anos, e a gente pode ver aqui com mais detalhe que, quando a gente vê as transmissões, em geral, 2,2%, incidência de 2,2 por 100 pessoas ano no braço postergado contra 0,3 no braço imediato. Quando a gente olha especificamente para aquelas transmissões linkadas, 1,7 por 100 pessoas ano contra 0,1 por 100 pessoas ano, e isso é uma diminuição em torno de 96% da transmissão do HIV entre casais sorodiscordantes. Então, aqui a gente pode ver os gráficos mostrando todas as transmissões à direita e as transmissões linkadas à esquerda. E aqui alguns detalhes interessantes para a gente observar. Tá? Quando a gente fala de presença de DST, e aqui a gente olha o braço imediato e aqui o braço postergado, no momento de inclusão e no momento de segmento. Aqui, inclusão e segmento. Então, a gente pode ver que não havia diferença entre um diagnóstico de DST que tenha sido feito no momento da inclusão. DST aqui inclui hepatite B, sífilis, gonorreia e clamídia. Tá? Então, a gente pode ver que não havia uma diferença, ou seja, não era o diagnóstico de DST que objetivamente interferiu numa maior chance de transmissão, e isso se deu tanto para o momento de inclusão quanto para os momentos posteriores de segmento. Em cada visita clínica, esses pacientes coletavam material para pesquisa de DST, e também em relação ao grau de atividade sexual, ele não variou, nem no momento da inclusão e no segmento não houve uma variação em relação a grau de atividade sexual, e esse grau de atividade sexual era através de dados reportados pelo casal. Esse casal ele era visto em conjunto e, no momento seguinte, eram avaliados pelo médico e pelo aconselhador isoladamente, o caso índice e o parceiro. Então, havia oportunidade para que a realidade dos fatos fosse realmente dita. Né? E aqui, em relação ao uso de preservativo, também não havia uma variação entre os braços imediato e postergado de tratamento. A gente pode ver aqui a proporção de pacientes com uma carga viral abaixo de 400 cópias em cada visita do estudo. Vocês podem ver no tracejado vermelho que, no braço postergado, ao longo do tempo, pacientes foram iniciando terapia antirretroviral e atingindo também níveis de indetectabilidade. E aqui, observando com mais detalhe, aqui à esquerda, a mensuração do CD4 entre as transmissões. Tá? Então, aqui a gente está olhando especificamente aspectos relacionados a CD4 e carga viral entre os 28 casos em que houve a transmissão. Então, a transmissão, as 27 transmissões no braço postergado, a gente vê que a mediana de CD4 era mais baixa do que aquele caso que aconteceu de transmissão no braço imediato.
E quando a gente olha aqui à direita, em relação à carga viral era bem mais baixa naquele casal no braço imediato, quando comparados à quantidade de carga viral em relação às transmissões do braço postergado. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa situação. Esse único caso de transmissão que houve no casal em que o caso índice estava em uso de terapia antirretroviral foi muito, muito profundamente estudado, e o que se identificou somente pela análise, single genome analysis, foi a presença de 1 a 2 vírus que foi transmitido. Esse parceiro, ele mostrou um HIV positivo através do Western blot no 85º dia, e essa transmissão, foi feita uma análise desse caso, e essa transmissão havia ocorrido mais de 50 dias antes, ou seja, muito inicialmente após o início do tratamento desse caso índice, o que mostra que, uma vez iniciada a terapia antirretroviral, esse risco ele não cai imediatamente. Você tem que ter um tempo para que a indetectabilidade aconteça e a transmissão possa ser evitada. Então, esse casal, a transmissão ocorreu muito, muito precocemente na janela após o início de Raarte. Foi o único caso de transmissão dentro dos casais que estavam usando terapia antirretroviral precoce. Então, a conclusão com relação à prevenção que o 052 nos trouxe é que a terapia antirretroviral precoce suprime a replicação viral, levando a uma redução de 96% da transmissão sexual do HIV entre casais sorodiscordantes. A gente vai falar muito rapidamente, porque não é a minha especialidade falar em linkage genético, mas é só para dar a vocês uma ideia do tipo de estudo que foi realizado. Então, 39 eventos de transmissão ocorreram, e esses eventos é que foram avaliados naquela reunião do DSMB, que resolveu interromper o estudo naquele momento e divulgar os resultados. Essa análise do linkage viral foi feita para identificar quais desses eventos de transmissão ocorreram do caso índice e estavam ligados ao parceiro, ou seja, que transmissão se deu dentro do casal. Então, o DSMB foram incluídas naquele relatório 28 transmissões que foram consideradas linkadas, e esses dados foram usados para analisar o impacto da transmissão no braço precoce e tardio do início da terapia antirretroviral. Uma transmissão adicional, que também se mostrou linkada, foi identificada após a reunião do DSMB, e esse evento ocorreu também no braço postergado de terapia antirretroviral, levando ainda a um reforço ainda maior da associação entre uso imediato de Raarte e prevenção. Ou seja, esse caso que aconteceu depois da reunião do DSMB torna os resultados ainda mais consistentes, ou seja, não é 96%, é um pouquinho mais. Então, que metodologias foram usadas para se chegar a essa conclusão de que aquilo era ou não uma transmissão que aconteceu dentro do casal? Análise filogenética das sequências POL, obtidas através do sequenciamento populacional, análise estatística bayesiana das distâncias genéticas dos pares, do sequenciamento da região POL, análise filogenética das sequências de envelope obtidas através de sequenciamento Next Generation Sequencing. Então, são metodologias bastante sofisticadas e que conseguiram estabelecer que, efetivamente, esses eventos eram linkados. Como eu já disse, um evento adicional foi identificado depois do meeting do DSMB, e o sumário da análise do linkage viral mostrou que houve 29 eventos linkados. Em 2 desses casos, esse linkage foi somente aparente usando esse Next Generation Sequencing, ou seja, uma metodologia bastante sofisticada, e uma única transmissão aconteceu no braço imediato de tratamento.
e 28 transmissões ocorreram no braço postergado de tratamento. 7 eventos foram considerados não linkados. 4 desses eventos no braço imediato e 3 desses eventos no braço tardio. Essas transmissões não linkadas, elas não são afetadas, obviamente, pelo uso da terapia antirretroviral, no caso índice. Esse parceiro se infectou fora daquela relação do casal, tá? E isso nos aponta para o fato de que outras estratégias, para além do uso de RAART na prevenção da transmissão, são necessárias. Tá? 3 eventos adicionais também foram identificados, 2 eventos não foram classificados, baseados nos dados disponíveis, um evento ainda está sendo analisado, e todos esses 3 eventos aconteceram no braço postergado e não no braço imediato, e os pacientes não estavam em terapia antirretroviral. O que eu acho que é importante detalhar aqui? Como a gente vê que nem todas as transmissões ocorreram dentro do casal, da parceria estável, é importante a gente discutir que outras estratégias de prevenção também são necessárias, porque somente a RAART, o uso de RAART, não vai conseguir resolver todas as situações relacionadas à transmissão sexual, porque existem relacionamentos fora do relacionamento do casal. Esse número, em torno de 30%, também se repetiu num outro estudo de profilaxia pré-exposição na África, ou seja, existiram também em torno de 30% de transmissão fora daquele casal estável incluído no estudo. Então, esse número meio que vem se repetindo em estudos de prevenção. Que fatores se mostraram associados ao linkage? Ele não se mostrou associado à região geográfica, ou seja, não houve mais transmissões linkadas na África do que na Ásia, nem nas Américas. Não se mostrou relacionado ao gênero do caso índice, ou seja, não importa se era homem ou mulher em relação à linkagem, e também não se mostrou relacionado ao CD4 no momento da inclusão no estudo, nem ao tempo desde a inclusão no estudo e a soroconversão. Em conclusão da parte do linkage, foram utilizadas uma combinação de metodologias laboratoriais e estatísticas para determinar esse status de linkagem dos eventos de transmissão no HPTN 052, e esses dados foram usados para identificar os desfechos que foram usados na análise de prevenção do estudo, ou seja, foram metodologias bastante sofisticadas e esses resultados são absolutamente confiáveis sob esse aspecto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os efeitos do início precoce da terapia antirretroviral com relação aos desfechos clínicos. Que resultados o 052 pôde nos trazer com relação ao benefício da terapia antirretroviral precoce para aquele paciente? Então, como eu disse no início, esse também foi um objetivo primário do 052, ou seja, para além do estudo da transmissão sexual do HIV, o HPTN 052 também queria avaliar que momento é o ideal para começar a terapia antirretroviral, porque essa é uma pergunta clássica e crítica para o nosso meio. Existe muita controvérsia em relação ao melhor momento para começar o tratamento. Resultados de um estudo conduzido no Haiti mostraram que houve uma maior progressão e mostraram um retardo na progressão da infecção pelo HIV e aumento da sobrevida quando a terapia antirretroviral foi começada mais precocemente, entre 250 e 350 células CD4, quando comparadas ao grupo de pacientes que usou somente quando o CD4 era abaixo de 200. Um detalhe em relação a esse estudo é que, para os pacientes que começaram tardiamente nesse estudo CIPRA do Haiti, o tratamento não começou imediatamente quando o paciente tinha o CD4 de 200. A mediana de CD4 no início do tratamento era em torno de 169 células. Ou seja, uma diferença importante é que o HPTN 052 monitorou muito de perto o CD4 em relação àquele paciente no braço postergado. E
na maior parte dos casos, se conseguiu iniciar bem próximo às 250 células. Vários estudos observacionais mostraram um benefício com o início da terapia antirretroviral em níveis mais elevados de CD4. Esse benefício é relativizado pelas complicações relacionadas à toxicidade e ao risco de resistência viral. A questão em relação aos custos também está sempre em discussão, principalmente com relação aos países com menos recursos. Então, o 052 se mostrou também uma oportunidade para se avaliar quando começar o tratamento. Os desfechos clínicos observados, como eu já disse, foram qualquer doença OMS estágio 4, morte, tuberculose pulmonar e infecção bacteriana severa. Todos os eventos clínicos foram avaliados por um comitê independente que estava cegado em relação ao uso ou não de terapia antirretroviral. Critérios estandartizados foram utilizados para a classificação desses eventos e todos os eventos foram classificados como confirmados ou prováveis. E o desfecho foi tempo até o primeiro evento clínico. Aqui são os mesmos dados das características de baseline, mas a gente queria falar um pouquinho em relação ao uso de Bactrim. Somente 7% dos pacientes estavam usando Bactrim no braço imediato, e o mesmo número no braço imediato e no braço retardado, 7%, e o uso de isoniazida muito, muito pequeno. Tá? Então, as profilaxias eram usadas por poucos pacientes. Então, numa mediana de tempo de seguimento de 1,7 anos, 105 pacientes experimentaram pelo menos um desfecho clínico primário nesse estudo, sendo que 40 pacientes desses 105 no braço imediato e 65 no braço postergado de terapia antirretroviral, com uma incidência de 4 por 100 pessoas ano no braço postergado versus 2,4 por 100 pessoas ano no braço imediato. E isso levando a uma diminuição em torno de 40% na ocorrência de eventos clínicos quando comparamos pacientes que começaram precocemente com relação a pacientes que começaram no braço postergado de terapia antirretroviral. E aqui vocês podem ver isso representado nessas curvas de Kaplan-Meier. Tá? Aqui o braço postergado, uma maior incidência de eventos clínicos em relação ao braço imediato de início de terapia antirretroviral. Os eventos clínicos principais, então, um total de 129 eventos clínicos aconteceram em 105 pacientes, 17 pacientes tiveram mais de um desfecho clínico primário. O mais importante desfecho clínico foi a tuberculose. A tuberculose, a gente teve aqui 17 casos no braço imediato versus 33 casos no braço postergado. Em segundo lugar, as infecções bacterianas graves. E, em terceiro lugar, os óbitos. Então, aqui a gente tem no detalhe a mediana de células CD4 que esses eventos clínicos aconteceram. Então, os eventos clínicos, tuberculose, por exemplo, no braço imediato, a mediana de CD4, 518 células. No braço postergado, 316 células. Com relação à infecção bacteriana severa, 551 células no braço imediato, 337 células no braço postergado. E as mortes, 476 versus 372 células. E um número significativamente maior de eventos no braço postergado quando comparado ao braço imediato de terapia antirretroviral. Com relação aos óbitos, não houve uma diferença em relação à incidência de óbitos quando comparados os braços imediato e postergado de terapia antirretroviral. E as conclusões que nós chegamos, então, em relação ao momento de começar o tratamento a partir dos dados do 052 é que a terapia antirretroviral precoce
se mostrou associada a uma redução de 41% dos eventos relacionados à AIDS selecionados para essa análise. A terapia antirretroviral se mostrou bem tolerada nessa população de pacientes com CD4 alto. As taxas de eventos laboratoriais, eu não mostrei especificamente isso, mas as taxas de eventos laboratoriais e eventos adversos sérios foi bastante baixa, e outras análises em relação aos eventos não AIDS ainda estão sendo realizadas. Alguns pequenos detalhes sobre a resposta da terapia antirretroviral entre as diferentes regiões geográficas, né? Como a gente viu, houve uma variação regional em relação aos eventos de transmissão, tá? A maior parte das transmissões aconteceram na África, como eu já disse, 54% da inclusão nesse estudo foi em centros africanos, tá? Os eventos, tanto os linkados como os não linkados, também foram mais importantes na África, mas eles não variaram entre linkados e não linkados, tá? Então, o que se discutiu, o que foram possibilidades aventadas? Isso aqui não quer dizer que são as conclusões, isso foram as questões aventadas para justificar isso. Diferenças nos níveis de CD4, nos níveis de carga viral, entre os pacientes na África e nos outros continentes, os subtipos de HIV, eventuais diferenças na adesão, no comportamento sexual e no momento de iniciação do tratamento. Então, a gente vai dar uma olhada aqui no que efetivamente se viu. Então, aqui a gente vê, à esquerda, os dados para os pacientes caso-índice na África e para os casos-índices na Ásia e nas Américas. Então, o que a gente pode ver é que, em relação ao CD4, quer dizer, mais rapidamente aqui, um dado bastante interessante, 58% dos casos-índices na África eram mulheres, contra 40% na Ásia e nas Américas. Um outro ponto extremamente interessante é em relação à idade. Na África, uma proporção maior de mulheres muito jovens, 20% contra 15%. E isso aqui também tem uma importância com relação à transmissão, porque a gente sabe que adolescentes e adultos bem jovens têm ectopia cervical, que favorece a transmissão do HIV, que é um outro ponto que pode ter tido uma importância para essa maior transmissão na África. Com relação ao CD4, nenhuma diferença entre os pacientes na África e nos outros continentes, e o mesmo em relação à carga viral. Então, a gente tem aqui um outro detalhe que foi interessante, que os pacientes na África, no braço postergado, começaram o tratamento com CD4 mais baixo, quando comparados aos pacientes da Ásia e das Américas. E isso também pode ter interferido, eles levaram mais tempo para começar a terapia antirretroviral. Então, no braço imediato, após um ano, 90% do total de pacientes incluídos tinham uma carga viral indetectável. E esse número ele era exatamente igual nos continentes fora da África e na África. E no braço postergado, após um ano, 93% do total de pacientes, após iniciarem tratamento, tinham uma carga viral indetectável. E isso, sim, era diferente. 96% fora da África e 85% na África. Com relação à adesão, a gente pode ver que a mediana de adesão, 99% na África e 99% fora da África, a média 95%. Quando a gente vê a adesão acima de 75%, ela também foi equivalente. Numa medida mais rígida, acima de 95%, se observou uma pequena diferença, mas não foi estatisticamente significativa. Então, diferenças regionais podem ser atribuídas às características de
baseline ao comportamento sexual e a progressão do início da terapia antirretroviral podem ajudar a explicar a variação regional que houve em relação à transmissão do HIV. Os resultados, em geral, do HPTN 052 mostram que a terapia antirretroviral preveniu a transmissão linkada do HIV entre casais sorodiscordantes. As transmissões não linkadas foram observadas apesar do intensivo aconselhamento que aconteceu durante esse estudo. Cada casal era aconselhado no início do estudo uma vez por mês. Depois do primeiro ano, esse aconselhamento, as sessões passaram a ser trimestrais. Era um aconselhamento feito para o casal e individualmente, para o caso índice e para o parceiro. Os participantes infectados pelo HIV tiveram um número reduzido de eventos clínicos no braço imediato e diferenças regionais foram observadas em relação à transmissão. Esse estudo foi uma prova de conceito em relação ao uso de RAART para prevenção da transmissão sexual e esses resultados podem informar para o manejo desses casais sorodiscordantes em diferentes cenários e a estudos para testagem e tratamento que estão sendo bastante populares. O HPTN 052, como o Esper comentou, foi considerado o evento científico mais importante em 2011 e, como consequência da importância dos seus resultados, os resultados do HPTN 052 já estão diretamente impactando os consensos internacionais. O consenso britânico já incorporou a indicação de terapia antirretroviral para casais sorodiscordantes e o mesmo aconteceu semana passada com o guideline do DHHS americano, que também incorporou o uso de terapia antirretroviral para casais sorodiscordantes. Até onde eu sei, a OMS está para publicar também as suas considerações em relação à expansão do uso de terapia antirretroviral para casais sorodiscordantes e outros consensos internacionalmente estão também em revisão. Essas foram as equipes e os centros que a gente sempre tem que agradecer para que o estudo possa ter sido realizado. Muito obrigada, estou à disposição.